Olá, impossíveis! Hoje eu vou falar de 8P. E se você teve isso que eu falei de 8P, como é que você está, querido índio? Pode ser também. Então curta, compartilha e se inscreva nesse canal, porque eu vou falar dessa HQ que é mais um projeto contemplado pelo PROAC. Vamos lá? Por que eu comecei esse vídeo falando que é mais uma HQ contemplada pelo PROAC? Primeiro, porque eu gosto muito dessa iniciativa, eu gosto muito desse projeto, e acho que por meio do PROAC muitas HQs bacanas foram publicadas. 8P é uma delas. Ela foi escrita e desenhada por Daniel Lopes e foi publicada pela editora Atacama Atômico, que é uma editora, sinceramente, que eu não conhecia, e é o primeiro material dela que chega nas minhas mãos. Então, vale a pena aí, fica ligeiro, você que produz quadrinho, vá atrás do PROAC, é um projeto bem bacana, e, por exemplo, 8P foi contemplado pelo projeto de 2018 e está sendo lançada agora em março de 2020. Então você vê que tem algum tempinho aí entre você ser contemplado, ser produzido, tem várias coisinhas. Acho bem bacana. Eu já falei muitas HQs aqui que foram contempladas pelo PROAC aqui. Falando um pouco da HQ. Por que eu trouxe 8P para falar hoje? Primeiro, até pelo nosso contexto, né? Trazer uma HQ que fale sobre os índios, sobre a cultura tupi-guarani, mais precisamente, sobre seu folclore, seus hábitos de vida, tudo eu acho muito importante. Até porque estamos vivendo num momento em que isso pode ser totalmente dizimado. Uma HQ que traz esse resgate aí, traz esse tipo de iniciativa, eu acho que já vale muito a pena ela ser conferida. Não é a primeira HQ, obviamente, que a gente vai ter falando nisso, várias HQs que falam sobre, mas 8P eu gostei porque eu acho que ela tem alguns diferenciais e também acho que ela tem muito potencial para ser explorado. Pera lá que eu já vou falar, porque eu tenho algumas reticências para falar da 8P. Mas Renato, você não gostou da HQ? Gostei da HQ. Só que aí eu tenho algumas reticências porque eu acredito que 8P tem muito potencial para ir além do que ela apresentou nesse primeiro volume. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, vamos falar sobre um pouco do projeto gráfico, que eu já falei isso aqui em vários vídeos. É uma HQ de capa dura, fininha. Eu já falei que, assim, quando pra mim um negócio é contemplado pelo PROAC, eu acho que tem que ser feito de maneira mais barata por chegar ao público, ok? Eu entendo que a importância da capa dura é muito boa, mas acho que quando a HQ, principalmente quando a HQ tem poucas páginas, não sei se a capa dura é uma coisa tão legal assim pra você atrair novos leitores. E aí, lembrando que é pelo projeto PROAC, então não sei se isso facilita esse acesso aí. O papel é bom, o papel couché, tudo, ele é todo colorido, que vale muito a pena, tal, né? Então não tem muita transparência. Então da parte editorial eu acredito que é isso. Para mim faltou uma página, tudo, explicando um pouco mais sobre a cultura tupi-guarani, ou até porque o Daniel Lopes escreveu sobre isso, particularmente assim, não fala em nenhum momento se o Daniel, ele faz parte, né, da cultura tupi, tudo, o porquê esse interesse dele, eu acho que valeria a pena sim ter uma folha de rosto explicando tudo, mas não tem. Uma coisa que eu acho que aí vem lá, como a HQ é apresentada e depois a interpretação que eu tive. Primeiro, ela é apresentada assim, temos a nossa querida personagem principal, que é a Magé, que é uma descendente de índio, e que depois da morte do seu avô, ela volta para sua terra e aí ela descobre que ela vai estar sendo caçada pelo bruxo Rovak. E aí, ela descobre que na jornada dela, ela vai ter que resgatar os deuses, né, ou acordar os deuses tupi-guarani. Como essa HQ foi apresentada, né, do tipo, que era uma menina superdotada, que estudava numa escola de superdotados, aí eu já pensei, X-Men, né? E aí ela teria que caçar os monstros, blá blá blá. Então, eu não sei se a HQ, a história em si vai ser tudo isso, mas nesse primeiro volume, ela não mostra. E pra mim, o que ela mostra é até muito mais importante do que como ela foi apresentada. Por quê? Primeiro porque ela mostra índios sendo dizimados. Isso aí eu já considero assim, do tipo, que ele já começa a abordar um outro tipo de aspecto da história. E é assim, ele fala de questões assim, históricas mesmo do Brasil, né? Que vão desde a época de Cabral até Belo Monte. Então, de repente, eu acho que não precisava ser apresentada como uma menina que estuda numa escola de superdotados, sabe? Tipo, na verdade, ela é descendente de índio. Tem umas coisas aqui muito interessantes nessa questão folclórica das lendas. Tanto é que, assim, esse bruxo, o Rovak, eu não sei como vai ser a pronúncia correta, eu acredito que seja Ovak, ele caça, né, essas lendas. Tanto é que a gente tem passagens que, tipo, ele tenta encontrar o Curupira, tenta encontrar... Então, assim, tem essas coisas que abordam o nosso folclore nacional, né? Não sei se o fato de ela ter sido apresentada, esse textinho do X-Men, me deu uma impressão no começo. Uma outra coisa que eu acho que a HQ poderia ter sido explorada melhor, mais uma vez, eu não sei se faltou página, ou sei que de repente poderia ter sido um volume mais encorpado, é que ela começa de um jeito muito introdutório, do tipo, olha, esse é o universo que eu estou criando, e acaba. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not
E aí isso pode dar uma certa desilusão ao leitor, porque quando você acha que a história vai começar, que você vai ser apresentado mais pelos personagens, entender as motivações de cada um, a história acaba. E aí você entende que assim, essa só é a primeira parte, mas você não sabe quantas partes são. Então assim, em nenhum momento na HQ é falado isso, né? Quantas partes são, pra onde vai ser a história. De repente assim, se eu tô numa livraria, compro essa HQ e depois leio, pode ser que eu não me interesse mais. De repente se tivesse mais páginas, num volume mais encorpado, ele tivesse feito pelo menos mais um pouco do arco, né? Porque da maneira que acaba de maneira interessante, mas acaba do tipo, e agora? E aí nós temos aquele seguinte problema, é uma HQ nacional, não tá descrito que é volume 1, então de repente você vai lá achando que é um volume fechado, não é, e aí você fica naquela dúvida do tipo, quando vai sair o 2? Será que ele vai ter que ser contemplado pelo PROAC novamente? Mais uma vez, eu já disse isso aqui num vídeo, já vimos HQ que foram contempladas pelo PROAC, saiu o volume 1 e nunca mais saiu nada? Já vimos também. Então isso é uma coisa assim, que eu acho que dá uma freada no leitor, se ele for pegar, mas não tô falando pra você não ler, justamente senão seria incoerente eu fazer um vídeo de dica de leitura falando com uma HQ pra você não ler, pelo contrário. Eu acho que ele tem uma mistura muito bacana quando ele resolve que a Magé é uma gênia em matemática. É uma sacada muito bacana dele, e até vem o 8pi, quem pegou aí no pi aí. Uma outra coisa que eu acho muito a pena, tem umas brincadeiras aqui do aprovado pelo Código Indígena, achei bem legal, pra quem sabe, né, quem significa esse selinho aqui, é uma brincadeira bem legal. E aí vamos lá, o que eu acho que é muito interessante, porque eu também acho que vale a leitura. Pelos desenhos, a arte do Daniel é bem legal, tem toda uma sequência aqui de ação. Tem aquele contexto histórico, que igual que eu falei, quem conhece aqui, ó, São Paulo, sabe que é o Viaduto do Chá, sabe que aqui é o Vale do Anhangabaú. Quem sabe da questão do Vale do Anhangabaú, sabe também que foi o rio, que tinha lá o Monte Anhangá, que eu não vou conseguir pronunciar. Então isso é bem legal também, essas referências, né? Então assim, você vê que tem um estudo, uma pesquisa, né? Isso é muito, muito legal. Você vê aqui que ela é a escola de superdotados, que, ela é boa em matemática. Eu não sei fazer conta da tabuada do 8. Mas até aí, né, falar que ela é superdotada, fala que é boa em matemática, mãe de boa em matemática. Sei lá, eu fiquei muito revoltado. não fiquei revoltado, mas essa apresentação de superdotada, tem uma coisa muito legal, tem sacis, tem, igual que eu falei, curupira, essa questão de você acreditar na lenda e você enxergar, e você não sabe ainda se ela é que tem alguma descendência espiritual. Eu não vou falar mais, porque a partir daqui começa a dar muito spoiler. Pelos desenhos do Daniel, e até aqui, ó, essa ilustração aqui, muito bonita mesmo. Vale muito a pena você conhecer esse novo desenhista, né? Que particularmente esse é o primeiro trabalho que eu conheço dele, tá vendo? Tem aqui nos extras também, né? Então você vê que tem um desenho bem trabalhado, o cara manja de ilustração pra caramba, e isso daqui é bem legal também. E aí, mais uma vez, porque eu acho que vale a pena a leitura também. O Pé Grande, né? Só que assim, é o Pé Grande dos Tupi-Guarani. Então assim, ele tem essa ficha de monstro, né? Explicando um pouco da cultura e do folclore. Então assim, eu acho que assim, tem pontos muito interessantes que vale a pena ir atrás. Ela tem uma dinâmica de super-herói, em certos pontos tem muita ação, tem os monstros, esse lado fantástico, tudo. Só que eu acho que assim, da questão de arte, ela é fenomenal, a arte cor. Na questão de roteiro, eu acredito que ela pode ser muito mais explorada. Se ele conseguir se afastar um pouco dessa coisa do tipo, isso aqui é uma HQ de índio que imita super-heróis, e se ele for mesmo pelo lado político da coisa do tipo, vamos falar sobre os índios, sobre o papel deles na sociedade brasileira, né? E assim, como eles estão sendo massacrados, como eles estão roubando as nossas terras. De repente, ele podia explorar mais isso. Eu não sei se esses são os planos do Daniel. Se um dia eu encontrar, até eu vou tentar fazer essa entrevista com ele, pra entender mesmo qual que é o ponto, pra onde vai essa história, porque eu acho que ela pode ir pra dois caminhos bem distintos. Eu espero, igual como eu já falei aqui, que ela vá pra esse caminho mais histórico, contextual, político, que aí eu acho que vai ser uma HQ de fundamental importância, né, inclusive pelo momento que a gente tá vivendo, do que se ela virar mais uma HQ de super-heróis, de monstros folclóricos e etc e tal. Por isso, essa é a minha dica de leitura de hoje. Se eu souber mais coisas quando sair o volume 2, volume 3, fica de olho então nas nossas redes sociais, no site, no Facebook, no Instagram, tudo. E também comente aqui nesse vídeo o que você achou dessa dica de leitura e o que você acha desse novo contexto aí que a gente tá falando, e se a HQ sim precisa misturar política, que aí já entra em uma outra história que eu acho que vale muito a pena a discussão também. Então é isso, curta, compartilha, se inscreva nesse canal e até uma próxima dica de leitura. Eu espero que tenha um volume 2 de 8pi. É isso aí, aquele beijo. E o café que a gente não pode faltar. Tchau, tchau.